A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando Tua Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos, atuando, evangelizando, ajudando ao próximo, fazendo o que Deus manda que nós façamos. E como igreja independente, organizada, autônoma, há 67 anos. Será uma alegria ter você com a gente. E eu gostaria muito de convidar você a estar conosco nesse domingo. Esse domingo, dia 15, nós vamos ter a apresentação do coral, será um dia de festa para nós, pois estamos perto do Natal. Faltarão 10 dias para o Natal, 9 dias, a semana que antecede o Natal. Então eu quero convidar você para estar conosco lá na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, na frente, do lado do Seja, em frente do Quero Café. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, eu sempre passei ali na frente, sempre quis entrar. Daí eu falei assim, então você está convidada para entrar. É uma igreja bonita, uma igreja histórica. Venha nos visitar, domingo às 19 horas. De manhã também temos trabalho. Às 9 horas temos um culto, às 10 horas temos a escola dominical. Mas nesse domingo o culto de Natal vai ser, onde o coral vai cantar, vai ser às 19 horas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos, Senhor Deus, buscar a Ti. Podemos ouvir a Tua voz e o Senhor nos dá a alegria de usarmos os meios digitais para entrarmos na vida das pessoas, Pai. E como é bom, Senhor Deus, entrar na vida das pessoas. Elas nos dão essa confiança, Pai Santo. Que o Senhor nos abençoe a mim que vou falar a Tua palavra, ilumina-me com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor também abençoe, Pai Santo, as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Que a Tua boa mão esteja com eles, que fale ao coração delas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom entrar na sua vida. E obrigado pela confiança de você deixar com que a gente entre um pouquinho. Eu não deixei nada. Não, você está prestando atenção aqui, a gente já está entrando um pouquinho na sua vida. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui há anos fazendo esse programa, o programa Semeando Tua Vida Eterna. Antes o pastor Luiz, com outras pessoas, agora eu, a partir de janeiro nós vamos voltar a ter outras pessoas aqui para conversar com a gente também. E é uma alegria poder entrar na sua vida, é uma alegria poder meditar contigo, é uma alegria poder falar sobre quem Deus é. Aliás, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso. Jesus Cristo, o nosso Salvador, quando desceu do seu trono de glória e veio aqui a esse mundo, ele começou a conversar com as pessoas, começou a mostrar que elas estavam longe de Deus, e isso é o que a Bíblia chama de pecado, e que a partir do momento que elas reconheceram que Jesus Cristo fazia sentido na vida que elas poderiam mudar, que Deus poderia mudá-las através de Jesus Cristo. Ele começou a dizer para elas, agora que vocês já sabem quem eu sou, aquilo que eu posso fazer na vida de vocês, vocês devem falar isso para outras pessoas. E é isso que a igreja faz. A igreja não é simplesmente uma instituição onde que a gente pede dízimo, pede contribuição financeira, não é uma igreja onde que simplesmente você vai lá para ouvir e participar de uma missa ou de um culto. Nós somos um corpo, nós somos uma família da fé de pessoas que entenderam que estavam longe de Deus, que estavam no pecado, que agora entenderam que precisam de Deus na vida delas e Deus enviou Jesus Cristo para mudar a vida delas. Aliás, isso tem tudo a ver com o Natal.
Um pastor americano e filósofo, ele nos anos 50 ele saiu dos Estados Unidos e foi morar nos Alpes Suínos. E lá ele começou a desenvolver um trabalho muito grande junto com os universitários. E vamos dizer uma coisa aqui, não sei se você tem alguém que está nessa fase da faculdade de fazer um curso universitário, ou se quando você passou pelo curso universitário, se há um povo que gosta de questionar e perguntar, são eles, né? E esse pastor americano que viveu nos Alpes Suínos, ele começou a conversar com esses universitários que em certo momento ficam cheios de si mesmos, que ficavam cheios das suas próprias teorias, cheios dos pensamentos modernos e que às vezes não davam respostas para as perguntas mais profundas da vida deles. E esse pastor, o pastor Francis Schaeffer, ele começou a mostrar para eles que Deus não nos abandonou, mas que Deus está agindo na nossa vida todos os dias. E ele escreveu um livro chamado Deus que Intervém. Ele mostra naquele livro que Deus está sempre conosco, atuando, mudando e transformando a nossa história. A minha história e a sua história. E o Natal é justamente isso. O Natal é quando Deus fez a maior intervenção na nossa história. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz lá em Gálatas, dizendo que Deus enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos, para intervir e mudar na nossa história. E eu queria meditar com você nesse momento, seja de manhã que você está vendo esse programa, seja à tarde ou à noite, eu queria meditar com vocês em 5 versículos que estão em Isaías capítulo 11, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o seu cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Desde criança eu comemoro o Natal, mas para mim o Natal veio tomar sentido especial e maior e mais profundo depois com o tempo. É claro que da minha infância eu lembro das confraternizações, lembro dos meus tios, dos meus primos. Às vezes lembro que eu passei o Natal sozinho, eu, minha mãe e minha irmã também, porque a nossa família era do interior e nem sempre a gente podia ir. Lembro dos presentes, lembro da alegria. Se eu não me engano, o Roberto Carlos passava, o especial era até no dia de Natal que a gente passava. Vê só que memórias que nós temos no Natal. Mas o Natal para mim só veio tomar maior significado quando eu comecei a entender quem era Jesus na minha vida. E esse texto aqui, o texto do profeta Isaías, um homem que viveu 800 anos antes de Jesus Cristo, que mostra quem precisava ser Jesus Cristo, dá uma ideia para nós de quem era Jesus, das suas qualificações e da sua missão para nós. Primeiro a gente vê aqui quem era Jesus. Por que Jesus Cristo precisou nascer em Belém? E aí a gente começa a pensar e refletir no nosso mundo atual. Hoje em dia, dificilmente uma mulher grávida, a partir dos 5, 6 meses, 7 meses de gravidez, vai fazer uma viagem longa. Isso é fato. Não é recomendado
ir de avião, não é recomendado ir de ônibus, viagens mais longas do que 2, 3 horas de ônibus ou de carro, porque ela fica muito tempo parada, não consegue se movimentar, isso aí prejudica todo mundo. E daí, se a gente pegar essa ideia e levar essa ideia para o que aconteceu com José e Maria, a gente começa a pensar e refletir que por que Jesus Cristo teve que nascer em Belém? Bom, José e Maria moravam na Galileia. Lugar distante, lugar longe, era considerado um dos piores lugares para se morar em Israel. Os galileus eram considerados pessoas menores do que os outros israelitas, mas eles saíram de lá e foram para Belém. A Galileia fica aqui em cima, Belém fica aqui embaixo. Eles tiveram que andar aí no mínimo 300 quilômetros em mula. Agora, se hoje em dia nós não andamos 2, 3 horas, 4 horas de uma viagem com uma mulher, com uma pessoa grávida, imagine você sair da Galileia, andar 300 quilômetros até Belém. Por que Jesus Cristo teve que ir lá? Primeiro, porque há uma promessa de Deus dizendo que o Messias viria da linhagem de Davi. O nome Davi aqui não é colocado aqui, mas Jessé é o pai de Davi. Então, é por isso que ele teve que ir para Belém. José era da tribo de Belém, era da tribo de Judá. E lá vai José fazer o recenseamento que foi mandado por Herodes. Lá vai José e Maria andarem 300 quilômetros. Só aí a gente já vê um milagre. Um milagre que Deus fez. Para que a profecia fosse cumprida e para que a raiz de Jessé, o tronco de Jessé, saísse dali o Messias. Um milagre tão grande que a gente às vezes não para pensar. Que todas as coisas têm um significado. Pastor, isso é meio fábula, né? Fábula que tudo, fábula, mito, tudo tem um significado. Não, a nossa vida também tem significado. Né? Outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu saí da minha casa e fui trabalhar numa cidade grande aqui de Santa Catarina com 13 anos. E ali eu comecei a andar com um pessoal que se dizia gente boa, mas não era. E daí eu acabei me perdendo um pouco, mas Deus foi lá e tirou da minha vida. E isso foi uma experiência necessária para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Mesmo a nossa vida, que às vezes a gente não sabe muito bem por que as coisas acontecem, por que as coisas vêm na nossa vida, tudo tem um significado, tudo tem uma importância, tudo tem algo para mostrar para a gente como nós somos. E Jesus Cristo nasceu lá em Belém, porque ele tinha que ser do tronco de Jessé. A figura aqui é importante para a gente. Tronco de Jessé significa o quê? Que ele seria um rei segundo o coração de Deus. Pastor, mas aí não está falando de rei. Mas a figura do Messias no Antigo Testamento une 3 ofícios que tinham em Israel. Une 3 funções que tinham em Israel. A primeira função, a função de profeta, aquele que levaria a vontade de Deus para as pessoas. E Jesus Cristo fez isso. Ele foi aquele que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele foi aquele que ensinou o povo que ao orar não deveriam se ostentar ou se exibir. Foi ele que falou que o povo teria que dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Foi ele que falou, arrependei-vos. Então, gente, nós temos aí o profeta. Foi ele também que fez o papel de sacerdote, que o primeiro sacerdote, quem exerceu isso foi Arão.
E antes de Arão, todos os patriarcas, todos os pais serviam como sacerdotes. Qual que era a função do sacerdote? Orar e interceder pelo povo e levar o povo até Deus. E se você quiser ver como que essa função foi desenvolvida por Jesus Cristo, eu vou pedir para você, na sua casa, aí onde você está, ou no seu serviço, ou no transporte, depois você leia João 17. Você vai ver que Jesus Cristo faz uma oração linda, levando o povo, quem crê nele, até Deus. Se você não entender que é só isso, que isso é pouco, leia o livro de Hebreus. E daí você vai ver como que Hebreus explica que Jesus Cristo foi aquele que ofertou por nós, se ofertou por nós, mas também foi aquele que ofereceu a oferta por nós. Ele foi ao mesmo tempo oferta e sacerdote. Isso é importante? É. Mas a Bíblia também diz que ele seria o rei perfeito. E esse texto fala justamente sobre isso, o rei perfeito. Porque o rei precisava julgar, o rei precisava dirigir, o rei precisava punir. E é sobre isso que ele vai falar. E quando fala-se do rei perfeito, até hoje, se você chegar para um judeu ortodoxo, um judeu sério, e perguntar qual foi o maior rei de Israel, todos vão falar, foi Davi. Quando você pega o livro de Crônicas, pega o livro de Reis, você vai ver que depois de Davi, todos os reis são divididos em aqueles que andaram nos caminhos de Deus segundo Davi e aqueles que não andaram segundo o caminho de Deus. E daí ele fala aqui mais ainda. Ele diz que esse rei seria como uma floresta que pegou fogo. E essa floresta que pegou fogo, de repente começa a chover, e depois de um mês, dois, as árvores começam a brotar de novo. É a ideia do renovo, do rebento. Por que isso? Porque Israel vivia numa época em que o rei que governava Israel naquela época era tão mau, que ofereceu o próprio filho a ídolos das terras vizinhas. Se você pensar que isso é pouco, não é pouco. Primeiro, que a glória de Deus não é dividida com ninguém. Todas as imagens que a gente faz e que alguém pode se dobrar e venerar e adorar, não representam nem 1/1000º da glória de Deus. São reduções da glória, da grandeza, da majestade, do poder de Deus. Então a gente não pode pensar nisso. Não dá para eu e você pensarmos que fazer essas coisas aí, pensar desse jeito, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Acás, que era o rei da época, ofereceu seu filho, que Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos. Então por que ele aceitou Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo nos substitui na morte. Porque nós é que deveríamos morrer eternamente. É isso. Por isso essa ideia. Depois de um rei ruim que destruiu com tudo, viria um rei perfeito. Um rei que ama, um rei que transforma, um rei que vai julgar as pessoas. E esse é o ministério que agora ele vai falar. Ele vai falar que Jesus Cristo não vai falar por si mesmo, mas ele vai falar de Deus e vai falar guiado por Deus. Vai dizer que o meu Espírito repousará sobre ele e ele terá sabedoria e conhecimento. Gente, não é à toa que quando Jesus Cristo foi batizado, desceu a pomba sobre ele, representando o Espírito Santo, e ouviu-se a voz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus Cristo não é simplesmente um menino que nasceu na manjedoura. Jesus Cristo não é simplesmente aquele que veio ser o profeta,
aquele que vem nos levar a Deus, mas ele também vai governar. Ele já governa espiritualmente, mas um dia ele vai voltar. E aqui eu quero fazer uma pausa. Para entender bem esse texto, a gente tem que pensar em já e ainda não. Muito do reino de Deus, muito do seu governo já está aí, mas visivelmente ainda não. E ele diz aqui, ele agirá de acordo com a minha vontade. E Jesus Cristo falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Jesus Cristo não governa por si mesmo, mas ele é um com Deus, porque ele faz parte da Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E por ser a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo é um com Deus e governa segundo o coração de Deus. Outra característica de Davi, ele teme a Deus. Ele não faz as coisas por vontade própria e querendo ganhar por si mesmo. Mas ele também diz aqui que ele repreenderá não segundo os ouvidos ou segundo aquilo que ele olha, mas ele nos repreende e nos mostra segundo o nosso coração. Pastor, repreende segundo o nosso coração? Sim. Eu lembro de 2 encontros de Jesus Cristo, e eu vou, depois de citar esses 2 encontros, eu vou encerrar e pensar nas lições desse texto. O primeiro encontro que eu lembro de Jesus Cristo e quero citar é o da mulher samaritana. Jesus Cristo estava lidando com uma pessoa que sofria e que era desprezada por todas. Ela era desprezada por todas. Ela já estava no 5º marido e não era nem dela, era um amante. E daí Jesus Cristo se vira para ela e fala tudo o que ela fez. Mas não briga com ela, não destrói com ela, não a humilha. Pelo contrário, Jesus Cristo chega e fala assim, venha beber da água que eu te der e você nunca mais será sede de novo. Ela vai, sai, encontra os seus vizinhos e fala assim, encontrei um homem que falou tudo o que eu fazia, ele nunca me conheceu. Será esse o Messias? Ela volta e traz seus vizinhos e depois os vizinhos ouvirem e ficarem maravilhados com Jesus, se olham e falam assim, agora nós cremos que ele é o Messias, não por aquilo que você falou, mas nós cremos porque ele é o Messias, porque nós temos visto e ouvido dele. O segundo encontro que eu quero lembrar, e ser bem rápido aqui, é sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem que era considerado o pior de todos os homens, porque ele roubava do povo judeu e entregava para o romano. E levava dinheiro por isso, ele era um coletor de impostos. E Jesus Cristo foi comer na casa de Zaqueu. Foi ceiar. Um momento mais íntimo de alguém é quando a gente chama alguém para a nossa casa, bota ele na nossa mesa, come junto com ele, faz dele da nossa família. E Zaqueu estava ali alimentando a Jesus, e a hora que houve o burburinho das pessoas dizendo quem ele era e que se Jesus soubesse, nunca ficaria com ele, Zaqueu ouve aquilo e fala assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz. E se eu roubei alguém, eu vou devolver. Se eu enganei alguém, eu vou devolver e vou pagar até juros sobre isso. Jesus Cristo ficou quieto e não falou mais nada. As pessoas que estavam ali é que ficaram ali pensando, o que aconteceu aqui? É assim que Jesus Cristo nos julga, porque ele não quer amassar aquele que já entende que está errado. O Natal, o que é? O Natal é a intervenção de Deus na nossa vida. Intervenção não de um homem que não sabe o que faz, mas é a intervenção do Messias, aquele que é ungido de Deus, que veio com a missão, e que também veio com a missão de transformar a nossa realidade, porque ele é o rei também. Ele também veio para julgar. Mas ele não vai fazer isso sozinho. Aliás, e ele vai trazer alegria para nós, é novo, festa, porque ele vai tirar de nós tudo aquilo que apodreceu e vai colocar em nós nova vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos celebrar o Natal. Que eu e as pessoas que estamos ouvindo esse programa e participando desse programa
possamos celebrar o Natal pelo real motivo, Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e que a cada manhã, a cada instante, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, te servir e te amar. Cuide das pessoas, providencie para eles o suprimento para as suas necessidades, Pai, mas toque no coração delas e faz com que elas entendam que a maior bênção que podem ter é Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, cuida da nossa cidade, cuida do nosso estado, cuida do nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Alegria ter entrar na tua casa. Espero ter falado um pouquinho sobre o Natal e sobre quem é Jesus. Fique com a programação da Nova Era TV e venha nos fazer uma visita lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Até o próximo programa.